Bom, vamos lá. A Primeira Guerra. Então, você vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? Ah, vamos ler aqui. O dia mais esperado do início do século XX, 18 de novembro de 1918, foi o ponto final de 4 anos da batalha mais destrutiva de toda a história. A industrialização acelerada nos países mais desenvolvidos acirrou disputa por obtenção de territórios, matérias-primas e mercado consumidor. O conflito revanchista entre França e Alemanha, a corrida armamentista entre as potências industrializadas e os problemas envolvendo minorias nacionais produziram um caldeirão de conflitos que já estava em ebulição. Então vejam só, aqui ele está citando, muitos os fatores que fizeram com que eclodisse a Primeira Guerra Mundial, lembrando que estava formando-se na Europa nessa época as grandes potências econômicas. E essas grandes potências econômicas, que era a Alemanha, França, Inglaterra, elas estavam querendo, vender seus produtos, elas estavam querendo se industrializar mais, elas estavam querendo obter novos territórios para conseguir as matérias-primas, tá? E esses interesses individuais de cada nação, porque todas as nações queriam objetivos comuns, Toda nação queria crescer economicamente e crescer militarmente, mas para poder crescer economicamente e militarmente precisava ela obter novos territórios, precisava ela obter mais matéria-prima para crescer as suas indústrias, e precisava aumentar o mercado consumidor para vender mais. Tá, o mercado consumidor é os países que compravam os seus produtos, tá? Se refere aos países que compravam os seus produtos. Então, por exemplo, a Inglaterra vendia muito produto ao Brasil, no século passado, no século passado não, há 200 anos atrás, lá no século XIX, o principal país que vendia muito produto para cá era a Inglaterra. Então a gente pode dizer que nessa relação entre a Inglaterra e o Brasil, que era o mercado consumidor da Inglaterra, era o Brasil, tá? Porque o Brasil que comprava muito produto inglês. Então, essas nações que estavam em grande expansão econômica e militar tinham objetivos comuns, tá? E por conta desses objetivos, desses interesses comuns, elas acabaram entrando em conflito, ok? E aí, esses conflitos, esses conflitos eram internos e eles começaram a acontecer muito antes do episódio que culminaria, que daria o ápice para acontecer a Primeira Grande Guerra, Isso foi em 28 de junho de 1914, na Bósnia, quando Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado por um grupo de terroristas sérvios chamado Mão Negra. E aí esse foi o ápice para a criação aí o ponto de partida aí para a Primeira Guerra Mundial. Aí ele explica aqui, nessa época, muito antes de ter acontecido o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, o herdeiro da Áustria, houve aí uma aliança entre as potências econômicas, tá? Houve a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, e em 1907 houve a Tríplice Entente, que era a Inglaterra, a França e a Rússia. Com a morte de Francisco Fernando, a Áustria, que foi apoiada pela Alemanha, lembrando que na Tríplice Aliança, quem estava presente era a Alemanha, a Itália e a Áustria. Então a Áustria, que é apoiada pela Alemanha, ela declara então guerra contra a Sérvia. E a Rússia, em defesa da Sérvia, apoiada pela França, declara guerra contra a Alemanha e a Áustria, tá? Daí os alemães, eles invadem a França, e aí quando eles invadem a França, a Inglaterra então declara guerra contra a Alemanha. E aí depois, alguns meses depois, o Império Otomano entra no conflito, ao lado da Tríplice Aliança, ao lado da Alemanha, da Áustria e da Itália, expandindo o conflito para o Oriente Médio. Então, a história da Primeira Guerra Mundial mostra que os países destruídos e possuidores de altíssimo conhecimento tecnológico foram responsáveis por um dos capítulos mais sangrentos e bárbaros da humanidade. A guerra trouxe muitos mortos, Morreram milhões de pessoas, Não precisariam morrer milhões de pessoas, mas morreram milhões de pessoas, A estrutura industrial
a estrutura industrial foi convertida para suprir as necessidades bélicas e ampliar a capacidade destrutiva. Canhões modernos, navios construídos com chapa de ferro, gases mortíferos, veículos blindados, submarinos e aeronaves com Zeppelins e aviões. Ou seja, avião militar, submarino militar, tanque de guerra, né? Foram todos criados nessa época em decorrência da necessidade, né, de guerrear, né, de matar, ganhar a batalha contra o inimigo, tá? Então, tudo que a gente conhece, a boa parte dos arsenal militar que a gente conhece hoje, né, foram criados devido às necessidades da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, um verdadeiro arsenal jamais visto em todos os tempos, até a Primeira Grande Guerra. Não por acaso, 6 milhões de civis morreram vítimas de fome dos ataques militares. Então, aqui na pergunta, por que os países industrializados entraram, né, em guerra? Né? Entraram em guerra porque houve lá a morte, né, do príncipe herdeiro da Áustria, né, e aí devido à morte, né, do príncipe herdeiro, né, a Áustria ela declara guerra contra a Sérvia, né, e a Alemanha então declara guerra também contra a Sérvia porque a Alemanha apoiava a Áustria, e aí em defesa da Sérvia a Rússia ela declara guerra contra a Alemanha e a Rússia estava sendo apoiada pela França. E aí então, devido a esse acontecimento, os países industrializados entram em guerra, ok? 2. Quais foram os conflitos que provocaram a guerra? Os conflitos foram muitos, né? Vamos lembrar que os conflitos foi uma competição incessante entre as potências econômicas europeias para expandir, né, para expandir sua economia e sua ala militar. Então, quais foram os conflitos que provocaram a guerra? Tá? Então, foram vários conflitos, né, principalmente motivados pela industrialização acelerada, né, nos países mais desenvolvidos, né, em busca de quê? Em busca de novos territórios, em busca de matérias-primas, em busca de mercado consumidor, né? O conflito revanchista, né, ou seja, o conflito entre a França e a Alemanha, né, a corrida armamentista entre as potências industrializadas e os problemas envolvidos com minorias nacionais. Então, esses foram basicamente os conflitos que ocorreram antes da Primeira Guerra Mundial e que fez com que eclodisse, né, a guerra. Tá? Então, quais foram os conflitos que provocaram a guerra? Corrida armamentista, né? A competição revanchista, né, entre a França e a Alemanha, né, e a questão das minorias nacionais. O que a história nos mostrou com a Primeira Guerra Mundial? Ela nos mostrou que a guerra ela foi bárbara, ela matou milhões de pessoas, né, e ela foi responsável também pela criação de diversas armas, né, que ainda hoje existem e são muito utilizadas, né? Bombas, gás venenosos, né? Tanques de guerra, aviões militares, submarinos militares, né? E por aí vai, né? Então, a história nos mostra que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito que matou muita gente, foi um conflito bárbaro e foi um conflito que produziu muito armamento militar, ok?